Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos, eu sou o William Godoy e convido vocês para deixarem o like, se inscreverem no canal, eu conto com a força, com o apoio de vocês, espalhem o link do vídeo para os amigos, que acaba ajudando bastante com o crescimento do canal. Fala sobre essa saída do Natan, né? Esse empréstimo, mas vamos falar o português, claro? Essa venda do Flamengo é um empréstimo disfarçado em venda do Flamengo para o Bragantino. Nós estamos falando de cerca de 5 milhões de reais no ato, o Bragantino irá pagar ao Flamengo, e depois, caso o Natan cumpra a meta de 25 jogos, convenhamos, uma meta muito fácil de ser cumprida com a insanidade do calendário do futebol brasileiro, o Bragantino tem a obrigatoriedade de comprar o atleta, de exercer a compra, e vai dar mais 22 milhões de reais. Ao todo, 27 milhões de reais. Eu tenho acompanhado e lido algumas pessoas perguntando e acabar se questionando, é bom ou é ruim? E aqui eu dou para vocês a minha opinião. Para mim não é bom e nem é ruim, é péssimo. E eu falo para vocês em caráter esportivo e financeiro, então vamos tentar entender um pouquinho dessa minha lógica. Para mim, já começa a ser um movimento antinatural. Um jogador de 20 anos que tem uma projeção para o futuro, tem uma certa qualidade, daqui a pouco a gente entra mais em detalhes sobre a qualidade ou não do Natan, mas que vai para o Bragantino pega ele de empréstimo, depois vai descer o direito de compra, para quem sabe, né, ele conseguir se desenvolver e sair, vai para a Europa, enfim. Eu já acho que é um caminho antinatural. O normal, ou o natural, seria o Flamengo pegar um jovem jogador do Bragantino, emprestado, e se ele cumprisse a meta, o Flamengo exerceria o direito de compra. Mas, enfim, já acho que um pouco a lógica já é um pouquinho mais diferente. E na minha opinião, o problema não é o Flamengo emprestar o Natan para o Bragantino. Se nós pensarmos na lógica e na realidade de hoje, qual é a realidade de hoje? O Natan ele é preterido pelo atual treinador do Flamengo, o Rogério Ceni. Então ele está atrás de alguns jogadores. Então ele está atrás do Rodrigo Caio, naturalmente, ele está atrás do Gustavo Henrique, ele está atrás do Léo Pereira, ele está atrás do William Arão, improvisado, e até mesmo agora do Bruno Viana, recente contratação do Flamengo. Então o Natan seria o quê? O quinto reserva. Então seria natural o Flamengo, né, empresta ele para o Bragantino, para um clube que vai dar para ele mais rodagem, ele vai ter mais experiência, vai ajudar a se desenvolver e depois o Flamengo retornaria com o Natan. Isso seria um sentido, né, natural, que a gente sabe que os jogadores vão para a rodagem, eles vão para outro clube, depois ele retorna. Isso ok. Agora, a obrigatoriedade pela compra, por isso que é uma venda disfarçada. Então, independentemente do que o Natan vai produzir ou não no Bragantino, o Flamengo já não tem mais. E aí, na minha opinião, o Flamengo acaba errando. Talvez motivado por essa falta de preferência, falta de predileção do atual treinador que não vai utilizá-lo, o Flamengo sabe disso, mas acaba perdendo um jovem de 20 anos que tem um desenvolvimento muito longo na carreira. Ele, claro, não é um excelente zagueiro, mas ele mostrou valências, a gente não pode negar, ele mostrou algumas valências. Na minha interpretação de leitura do jogo do Natan, ele tem uma boa leitura de profundidade, ele consegue ter uma saída aceitável, ele consegue fazer bolas um pouco mais longas. Inclusive eu trouxe aqui no canal, onde eu falo um pouquinho sobre os zagueiros do Flamengo, entre 14 quesitos, o Natan ele lidera 5 desses 14, quando a gente falou de Rodrigo Caio, Léo Pereira, Gustavo Henrique e o próprio Natan. Então ele tem algumas valências. É óbvio que ele ainda tem muito a se desenvolver, principalmente, na minha opinião, bola aérea, o 1 contra 1, ele ainda precisa desenvolver, mas tem margem para isso. É um garoto apenas de 20 anos. Claro que essa aposta que os clubes fazem, não dá para saber o que será nenhum jogador no futuro. Tem, claro, algumas projeções baseadas em alguns minutos, principalmente do que fez na base e tal, mas não tem como saber. Precisa arriscar. No caso do Natan, eu arriscaria, eu o manteria no Flamengo, apostaria no desenvolvimento dele, porque ele já mostrou valências para um cenário que não era um dos melhores. Ele acabou entrando num surto, um bando de garoto do lado, e aí teve troca de técnico, e ele conseguiu ter bons minutos. Teve jogos ruins, teve jogos bons, mas tudo isso faz parte do desenvolvimento e da regularidade de qualquer garoto de 20 anos. E mais, falando do hoje, da realidade de hoje, no atual momento, o que o Léo Pereira faz que o Natan não consegue fazer? O que acaba devendo o Natan quando a gente compara com o Léo Pereira? O Léo Pereira, até o momento, é um fracasso de uma contratação. Inclusive o Flamengo está tentando negociá-la, mas não está encontrando o valor, ninguém está querendo pagar aquilo que o Flamengo está buscando, porque não está também nos planos do Flamengo. O Flamengo está tentando ali empurrar com a barriga o caso do Léo Pereira, mas de qualquer forma, o que o Natan realmente deve? Ele tem virtudes, o Natan, então eu acho que o Flamengo um pouco se precipitou. Mas se precipitou por o quê? Saúde financeira? E aí é uma outra questão. Sobre a saúde financeira do Flamengo, o Flamengo ter essa necessidade de receber 5 milhões agora e mais 22 depois, preço total de 27, me lembra um pouco as negociações dos anos 90, que o Flamengo vendia garotos promissores, que hoje é o caso do Natan, para acabar segurando alguns outros jogadores do elenco que acabam recebendo mais. Foi muita negociação dos anos 90, me lembrou demais que essa tarefa que o Flamengo tinha de vender garotos por um preço muito baixo para segurar alguns que são um pouco mais caros. Então, infelizmente, o Flamengo acabou repetindo essa política.
E agora, saindo um pouco dessa análise um tanto que unilateral aos olhos apenas do Flamengo, pro Natan, acho bom pro Natan, porque já que ele vai ser preterido, vai ficar lá encostado no banco de reservas, tampouco terá minutagens, a gente sabe que para esse momento da carreira, 20 anos, é necessário se desenvolver jogando, atuando, ele vai para um clube que vai ter minutagem, ele vai para um clube que minimamente organizado, visto pela campanha do ano passado, então ele vai conseguir ter um ponto competitivo dentro da realidade do Bragantino, possivelmente será titular do Bragantino, a gente acompanhou o campeonato do Bragantino, tem muitas deficiências, inclusive individuais, na defesa, então o Natan acaba sendo um nome bacana, e o Bragantino pro Natan também é um bom nome, porque ficar lá encostado no Flamengo para um garoto de 20 anos, dependendo do que ele imagina para o seu futuro a médio prazo, não é interessante. Vai ter minutagem, vai conseguir jogar mais no Bragantino, e quem sabe pode ser um passo para cumprir aquele objetivo de todos os jogadores, né? O objetivo de chegar no mercado europeu. Então é isso, pessoal. Na minha opinião, uma decisão precipitada, um pouco talvez motivado por uma questão financeira, mas que na verdade é apenas um tapa-buraco, porque acabou doando praticamente de graça para o Bragantino, um jogador que com pouquíssimas experiências profissionais mostrou valências. Tem muito ainda que desenvolver e o Flamengo poderia dar mais minutagem. Ele merecia minutagem no momento da temporada, que aí acabou o Gustavo Henrique tendo preferência, Léo Pereira tendo, Tuller, muito mais brucutu do que o Natan, por exemplo. Mas enfim, o Natan acabou não tendo a perspectiva ideal para se desenvolver no Flamengo. Que tenha sorte no próximo clube. Um forte abraço a todos vocês, pessoal. Deixem um like. Tchau, tchau.